o que te levou a realmente entrar nessa vida que você falou, questão de rebeldia? E a gente também sabe que o poder da influência das pessoas que nos cercam é muito grande, né? Das amizades, das companhias. Então, nessa sua mudada de lado, né? Foi a sua decisão que você tomou para realmente se afastar dos pais e, né, consequência da expulsão da escola que você comentou. Foi somente a sua rebeldia? Foi também influência dos amigos, uma coisa e outra? Como que foi? Que a gente pode também discorrer sobre esse assunto de influência, né? Sim. Que a gente vive aqui também num ambiente tão bom, né, com pessoas boas. Isso nos influencia a ser pessoas, né, cada dia mais cristãs, crescendo em santificação. Mas também, se tivermos pessoas ruins ao nosso lado, por aquilo que a gente contempla e convive com as pessoas, a gente também vai se tornando a mesma imagem. Uma pergunta também muito interessante, porque eu estava me recordando aqui agora que ao longo de todos esses anos eu sempre tive muitos amigos. E eu também sempre fui uma pessoa de influenciar os outros, né? Então eu lembro que mesmo novo eu ainda acabava influenciando algumas pessoas, mas eu também era muito influenciado. Então eu lembro que quando eu entrei mesmo no ensino médio, ali o círculo de amizade que eu tinha eram de pessoas que tinham seus pais bem-sucedidos e tudo mais. Como eu falei, eu estudava numa escola adventista e o meu padrasto era professor. Então eu estudava lá por causa do meu padrasto. E as outras crianças que estudavam lá eram porque tinham dinheiro para pagar a escola e tudo mais. Então os meus amiguinhos eram muito riquinhos, assim. E os amiguinhos que eu tinha mesmo que eram amigos eram muito poucos. E os outros eram colegas, né? E como eu falei, eu penso que as pessoas tinham um olhar diferente para mim. Mas quando eu entrei no ensino médio, como eu ia dizendo, aí eu já logo fui me intrometendo, digamos assim, já no meio das pessoas mais rebeldes assim da escola. Eu lembro, né, no ensino médio, na hora do recreio, é, eu lembro que a gente sentava uma mesa assim com um monte de jovem, assim, era geralmente os meninos que jogavam futebol, eu também jogava muito futebol nessa época. Então eram os meninos que mais jogavam futebol ali na época e eram também os mais doidos da escola, né? E aí eu acho que começou a partir daí, porque daí eu acho que girou uma chave na minha cabeça, né? Pensei, não, acho que eu não posso mais ser um menininho assim tão bonzinho, porque talvez as pessoas não vão me enxergar de uma forma muito boa, talvez vão se aproveitar de mim e tudo mais. O que foi um pensamento desastroso para mim. Isso acabou comigo, sabe? Eu acho que com certeza, se eu não tivesse agido dessa forma, eu teria aproveitado muito mais o meu ensino médio. Até porque eu, inclusive, perdi anos de ensino médio. Eu poderia ter terminado o ensino médio bem antes, né, e tudo mais. Então foi um sentimento terrível, assim, que tomou conta de mim, né? E com certeza foram as influências, sabe? Eu penso que todos nós temos um poder de decisão. Jovens, temos poder de decisão. Porém, nós também cedemos à influência de outras pessoas, né? Então, o poder, inclusive, da decisão que nós temos, ele é grande, só que se ele for aliado ao poder de Jesus. Se nós pedimos para o Senhor ele nos conduzir na vontade dele, ele nos conduzirá. Só que faltava isso da minha parte. Faltava eu pedir para que o Senhor realmente me ajudasse a escolher as pessoas certas para colocar na minha vida e tudo mais. E nesse momento mesmo, eu acho que eu nem pensava mais assim em, em ter uma comunhão realmente íntima e verdadeira com Deus. Eu já estava realmente assim mais frouxo, sabe? Já estava mais frouxo quanto a essas questões espirituais. E aí desbandou mesmo por completo depois que eu fui para outra escola, como eu falei. E aí acabou ficando essa situação ruim, né? Inclusive nós lá éramos, digamos, um dos menos piores, as pessoas que eu andava, assim, não éramos os piores, mas também não éramos bons, né? E a gente fazia coisinhas também, a princípio ali, ah, não, isso não é errado. Não, sair à noite aqui pular a janela não é errado. Não, sair, a gente fazia lá o rodízio da leiteria, né? A gente trabalhava na leiteria. E aí, não, voltar mais tarde para o culto não é errado. E depois, quando a gente via, a gente já estava roubando a cantina. Depois, quando a gente via, a gente já estava indo para outra cidade, a pé, pulando. Então, sabe, coisas pequenas foram moldando a gente para se tornar cada vez pior e fazer coisas piores. Então, é um problema sério essa questão da influência, né? Isso aí meio que sintetizou em uma frase aquilo que passa na cabeça de todos os jovens que em algum momento se rebelam ou que pelo menos começam a fazer coisas erradas, mesmo contra a sua própria consciência. Um jovem que foi criado no caminho cristão, para ele tomar uma atitude dessa, ele tem que lutar contra a consciência dele. Algo tem que brigar contra.
E você falou assim que, como que para ser aceito e respeitado, eu preciso fazer coisa errada. Então, para que eu seja ali bem visto pelos meus amigos, eu preciso ser capaz de enganar muito bem. Preciso ser capaz de ir lá, como você falou, até roubar alguma coisa. Eu tenho que não ter medo de, sei lá, usar algum tipo de droga, fazer alguma coisa assim. Ou seja, o mundo faz com que aqueles que evitem essas coisas pareçam fracos, frágeis, que têm medo. E felizmente Deus te mostrou depois que na verdade não é assim, mas isso deveria ficar de conselho para todos os jovens também que assistem, né? De que Satanás ele tenta enganar a juventude com o social. Ele tenta nos fazer imaginar ou acreditar que nós temos que fazer o que todo mundo faz, para que nós sejamos então aceitos ou felizes, porque nossos pais realmente as ideias deles são boas para eles. Para nós que somos jovens, a gente precisa de outras coisas. No final, pode ser um pouco tarde, ou a gente pode ficar com sequelas quando a gente descobrir que não era bem assim, né? IAG, juntos avançaremos.